10h41, nós já abordamos esse assunto aqui no Manhã Bandeirantes, mas agora o repórter Guilherme Oliveira, que está aqui pelas ruas de São Paulo, acompanhando há alguns dias, há semanas, essa onda de ataques a ônibus do transporte público aqui da capital. Quais são as atualizações? Além dessa, Guilherme, de que ontem, domingo, foi o segundo pior dia em número de ataques aqui na capital. Tudo bem, Lupato? Ótima volta das férias. Obrigado. Bom dia para você, para o Sabino, para quem dia. nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. A população quer uma resposta, né? Quer saber o que está por trás desses ataques aos ônibus do transporte público na região metropolitana de São Paulo, mas infelizmente a gente não tem essa resposta ainda, porque a Polícia Civil não tem essa resposta. Inclusive, nas imagens do Daniel Mesquita, eu falo ao vivo neste momento da porta do DEIC, no centro de São Paulo, Departamento Estadual de Investigações Criminais, e a Polícia Civil, meus amigos, está com uma extrema dificuldade de avançar com essas investigações. Como você disse, né, Lupato, ontem foram 47 novos ataques, o segundo dia mais violento desde o início desses atos de vandalismo aos ônibus do transporte público na região metropolitana de São Paulo. Só a capital paulista já registrou 421 ataques. Em toda a região metropolitana, incluindo o Litoral Sul, né, a Baixada Santista, são cerca de 700 ocorrências em um mês. Esses ataques começaram no dia 12 de junho e hoje 14 de julho, portanto, um mês, né? Pouco mais de um mês, e infelizmente esses números não estão diminuindo, muito pelo contrário, o cenário está piorando, vide que ontem foi o segundo pior dia. A Polícia Civil, como eu disse, com dificuldades, todas as linhas de investigação seguem ainda à mesa, ou seja, aqueles desafios de jogos online, esse mundo virtual, o envolvimento do crime organizado ou então o envolvimento de empresas e sindicais que querem ocupar um espaço aí no transporte público. Até agora, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado, são 7 detenções, 6 prisões e 1 apreensão. A própria Secretaria da Segurança Pública do Estado está com dificuldade em atualizar essas notas à imprensa. Ora fala um número, ora fala outro número, mas o que a gente tem mesmo é de 7 detenções. Portanto, 6 prisões e 1 apreensão. A polícia já conseguiu a quebra do sigilo telefônico de 3 presos para tentar avançar, né, descobrir alguma conversa, algum contato, alguma ligação que possa elucidar esse ponto em relação às investigações. Um ponto em comum que chamou a atenção da polícia é de 3 depoimentos. Nos 3 depoimentos, os 3 homens presos disseram o seguinte: na verdade foi uma briga de trânsito, não foi uma ação coordenada para atacar um ônibus, atacar o transporte público. Isso chamou a atenção porque foram prisões em diferentes localidades aqui de São Paulo com uma mesma justificativa. Então essas respostas também podem ser coordenadas. A polícia está investigando isso, mas nada ainda de concreto. A Polícia Militar segue com aquela operação em toda a região metropolitana, são mais de 7 mil oficiais atuando em áreas de segurança, terminais, corredores e pontos de ônibus, além de em avenidas em que já houve o registro desses ataques. Na Zona Sul, as 2 com mais ataques, CUPC e Avenida Teotônio Vilela. Já na Zona Oeste, a Raposo Tavares, inclusive próximo, né, ao Grupo Bandeirantes de Comunicação. Mas até agora, infelizmente, nada de concreto, pessoal. É um baile. Uma verdadeira goleada que esses marginais estão dando na polícia, infelizmente. Cada vez mais a gente fica com medo de pegar um ônibus na cidade de São Paulo, já que há um mês. Aliás, segundo o Sindicato das Empresas, esses ataques estão acontecendo desde janeiro. Não há um mês apenas. É o que diz o Sindicato das Empresas. E até agora, nada. Obrigado, Luiz. Guilherme, eu só queria detalhar uma questão. Você disse, Gui, que em 3 depoimentos dos 7 presos, eles disseram que uma briga de trânsito levou a essa violência, ao apedrejamento de ônibus aqui em São Paulo. Em um dos casos, eu estava vendo esse vídeo ontem. Muito estranho, porque o carro ele entra no corredor de ônibus e freia com tudo em frente a um ônibus, causando uma colisão. Ele acelera, o ônibus continua o trajeto
e minutos, acho que nem 3 minutos depois, ele aparece em uma câmera de segurança jogando uma dessas pedras. Então, pode ser um discurso coordenado ou também algo já causado, né, propositalmente. Exatamente. Quem falou sobre isso foi o delegado que está à frente do caso, o Fernando Santiago. Obviamente, a polícia não acredita nessa versão, né, de briga de trânsito em nenhum dos 3 casos. As imagens desmentem essa versão dos presos e a polícia acredita agora, nada confirmado ainda, mas acredita que pode sim ter uma combinação também dessas respostas. Serem umas respostas combinadas por parte desses presos. Ó, se você for preso, você responde isso justamente para dificultar nas investigações. Chamou a atenção porque, como eu disse, né, foram presos em diferentes localidades aqui de São Paulo com essa mesma justificativa de que houve uma briga de trânsito e aí a pessoa acabou perdendo a cabeça, no caso o homem, né, o vândalo acabou perdendo a cabeça e arremessando uma pedra contra o ônibus do transporte público. Mas definitivamente, Lupato, a polícia não acredita nisso. Essa justificativa já está sendo descartada, agora a polícia só quer saber se de fato essa resposta é combinada entre as pessoas que forem presas por causa desses atos de vandalismo. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Guilherme Oliveira. E você sabe, sabendo que em meio a essa onda de ataques, eu estive em férias, não estava aqui na capital paulista, e ontem voltei do interior no comecinho da noite. E ali na Avenida Pacaembu parei num semáforo ao lado de um ônibus elétrico desses verdes. E aí, de repente, esse ônibus começou a balançar. Eu imediatamente já tomei um susto. Falei, quer ver que é um ataque desses, como a gente vem observando no noticiário. No fim das contas, eu até fui um pouco mais pra frente, tirei o meu carro pra esquerda, né? Fiquei um pouco mais distante. E aí eu olhei, eram jovens, adolescentes ali que estavam pulando, acho que voltando pra casa no domingo à noite, por isso que o ônibus balançava. Mas balançava tanto que eu senti esse medo mesmo fora do ônibus, né? Imagina pra quem tá andando pelo transporte público de São Paulo. As pessoas evitando sentar ao lado da janela. É um absurdo isso. Mas logo que você vê um negócio desse, já fica com medo mesmo, com medo, né? Exatamente, ainda mais nesse momento.